tarde a todos. Parabéns a todos os palestrantes da tarde. Acho que a gente teve uma oportunidade, que todo mundo teve a oportunidade de falar um pouco sobre os desafios de se agregar valor aos nossos produtos, né? A palestra do Roriz e do André hoje, principalmente voltado para a área de embalagens, também com a palestra do Ronald. A gente entende que no Brasil hoje, pela concorrência dos produtos oriundos da Ásia, a gente tem muitos desafios realmente em se agregar valor aos produtos que a gente tem aqui, né? E eu acho que agora, para fechar com chave de ouro, o Ricardo veio trazer um tema super novo, super inovador, com relação ao uso do grafeno, né? Então, eu acho que eu vou começar a minha primeira pergunta para o Ricardo, e eu acho que envolve o que os demais colocaram, né? Como é que ele enxerga o desafio de transpor o Vale da Morte, né? Porque a gente que trabalha com inovação e tecnologia, todos os dias a gente se vê, principalmente eu que trabalho no Instituto de Inovação, em aplicar toda a inovação que a gente pode trazer da academia e aplicar nos setores industriais. Como é que ele e vocês, os demais, né, enxergam esse desafio de agregar valor, de inserir novas tecnologias, novos materiais, principalmente na área do grafeno, de outras tecnologias, dentro dos produtos manufaturados, dentro da realidade do setor do plástico que a gente tem hoje no Brasil, e principalmente aqui na nossa região, né, nos mais diversos setores, no setor de embalagens e outros setores da cadeia do plástico. Alô? Ok. Bem, obrigado. Realmente é uma área muito desafiante. Nós abrimos há 2 anos, tivemos várias empresas nos visitando e empresas interessadas que algumas, pronto, não conseguimos avançar, mas as que conseguimos avançar, estamos lutando todos os dias. E eu vinha conversando hoje de manhã, que até foi com o Roriz, e falámos, por exemplo, de uma questão do FINEP, que é uma questão que realmente há recursos, há pessoas, há empresários interessados, há empresários que olham para esta oportunidade, ainda mais nesta crise grande, e eu estava a falar agora, Portugal, quando atravessou a crise, aproveitou essa crise para se fortalecer. Então, o têxtil ficou muito forte em Portugal, a parte da embalagem ficou muito forte em Portugal também. E é isso que também espero que o Brasil também consiga aproveitar essa aprendizagem nesta altura de crise, aproveitar e quando passar esta crise, passar este ciclo, a gente consiga realmente ser mais fortes. E quanto é ser mais fortes, é ser mais inovadores. Okay? Eu sei que há muito medo, alguns empresários mais conservadores, e vêm para estes produtos, isto não vai acontecer, mas vai, ok? Vai acontecer. Mas com quem temos trabalhado hoje em dia, é muito satisfatório que eles ver que realmente há empresários, há entidades, há o Senai também, nós trabalhamos com outros Senai, SATIC também, na área de têxtil, e que lutamos todos os dias para que realmente este tipo de inovações consigam chegar ao Brasil e que consigamos implementar este tipo de inovações. Mas realmente a grande dificuldade que nós estamos a ter hoje em dia é em termos de, não é ter o recurso existe, é utilizar o recurso. A gente sabe que a burocracia é muito elevada, falo com empresários, falo com pesquisadores, todos os dias temos de trabalhar com burocracia, infelizmente, e é muito engessado. Isto não é uma crítica, mas talvez uma crítica construtiva para as entidades que conseguem realmente tratar desses assuntos, era ter mais flexibilidade de usar os recursos, mais flexibilidade de pôr os recursos em ação. Eu falo de um caso muito específico, tenho um projeto aprovado desde janeiro com o FINEP, nós não conseguimos realmente pôr em prática, porque há muita burocracia que a empresa teve que ultrapassar, e quando vamos começar a estudar isto, eu tenho algum receio que as nossas ideias, porque o Brasil não tem nada a menos que todos os países, Estados Unidos, Japão, países tecnológicos. Temos pessoas muito inteligentes no Brasil e eu tenho muito receio quando para nossas ideias em prática já seja um bocado tarde.
que os outros já estejam a fazer, e às vezes vejo isso, e não é só em termos de papers, que eu sou pesquisador, não é só em termos de paper, mas sim em termos de produto. Quando a gente vai por alguma coisa no produto, ou começar a trabalhar alguma coisa no produto, já estão as pessoas da China a fazer. E se nós realmente, por exemplo, numa área que nos procura muito, que é o têxtil, eles realmente querem ganhar esta corrida realmente à China, não é? Não, que já viram que não podem concorrer em quantidade, por assim dizer, mas sim em qualidade, em produto diferenciado, em produto com uma agregação de valor. É isso que eles veem que podem realmente combater ao ficar competitivos com a China. E realmente a gente tem um receio quando realmente começamos a trabalhar nesse projeto ou em outros, seja um pouco tarde demais. Temos perdido essa corrida. Acho que esse é o desafio que eu deixo. Quem tem mais esse poder de ação, consiga realmente trabalhar em conjunto connosco, todos conjuntos, acho que recebendo ideias de um lado do outro, tentar realmente que as coisas sejam mais flexíveis, mais rápidas, muito mais rápidas para que a gente consiga pôr nossas ideias e realizações inovadoras em prática. Obrigada. Uma colocação dos demais? O que eu adicionaria, o que foi muito bem dito, é fazer o que a gente precisa de incentivar mais, é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, quando eu estava chegando, eu pude perceber que aqui tem um grande centro de inovação aqui na faculdade. Então, aqui tem alunos que são futuros empreendedores, e alguns talvez já sejam empreendedores. Tem empresários que têm suas empresas, conhecem os processos produtivos, que fazem embalagens, tem fabricantes de máquinas, tem especialistas em comportamento do consumidor e tendências e macro tendências. Então, quando a gente soma essas duas coisas, que a gente chama de ecossistema inovador, é que as coisas começam a fluir, começam a sair. Antigamente, quando uma pessoa tinha uma boa ideia, ela não contava para ninguém. Ela tentava, achava que o outro ia copiar. Hoje, o ambiente inovativo ele é diferente. Você procura alianças, você procura parcerias, você procura investidores, de modo que aquela inovação ela possa se prosperar. Então, esse ecossistema de inovação, essa troca de informações que nós estamos fazendo aqui, que é uma coisa que tem que ser mais praticada no Brasil. O Brasil tem muito medo da concorrência. Ela acha que quando ela está falando alguma coisa ou descobriu alguma coisa, que a concorrência vai buscar, né? E aí ela vai copiar, etc. E hoje é o mais eficiente, é o mais rápido, é o que mais aproveita dessas alianças, é aquele que participa daquele ecossistema, é que vai fazer com que aquela solução chegue ao mercado, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que praticar um pouco mais aqui no Brasil. E também, eu acho que, eu diria também na parte de regulação e na parte de financiamento. É muito difícil financiar um empreendimento aqui no Brasil, né? Difícil você achar um investidor, né? E quando o investidor ele quer entrar, ele quer ficar dono de tudo, né? Ele quer participar com tudo e não quer correr risco nenhum. E também são os riscos inerentes a, por exemplo, lá você chega no Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, tem 51% da inovação americana, deve sair ali daquela região. Você chega naqueles pitch que chamam, né, quando você, uma startup, está buscando um investidor, e ela está falando que é seu produto, e ela fala, eu quebrei uma vez, quebrei a segunda, quebrei a terceira, mas agora eu estou em empresa que vale 3 bilhões de dólares. Então, e alguns investidores, eles só investem em empresas que já tiveram problemas, já correram riscos, que não deram certo, porque essa experiência vai ser usada na próxima vez. Aqui no Brasil, se o cara quebra a primeira vez, ele não tem cartão de crédito, ele não tem cheque especial, ele vai para a dívida pública. Então, você está matando o empreendedor brasileiro no nascedouro. Ele mal começou a empreender, ele já encontra uma dificuldade. E muitas vezes, por exemplo, um cara forma em engenharia, ele tem a opção de trabalhar numa empresa, hoje se paga pouco, mas vai trabalhar numa empresa onde ele tem um salário mensal, né?
que cobre algumas coisas, como plano de saúde, etc. Enquanto que o empreendedor numa startup, às vezes ele fica 2 anos sem receber nada, vivendo assim de uma maneira assim super difícil, né? E no final você descobre alguma coisa, mas não tem quem invista, né? Você não tem as garantias que muitas vezes uma FINEP ou esses bancos de desenvolvimento exigem. Então, eu diria que, assim, desculpe, eu me alonguei um pouco, mas assim, temos que criar esse ambiente de inovação, né? Temos que criar esse ecossistema de inovação e também nessa questão de regulação e financiamento para poder bancar o que os jovens querem empreender e que esses empreendimentos virem as grandes empresas aí de amanhã. Eu acho que o importante é não ficar atrás, né? A gente não perder, e no momento que a gente for lançar um produto novo no mercado, esse produto já está ultrapassado, os países asiáticos, principalmente, né, que estão sempre à frente, perder pela entrada de novos produtos. Quando a gente lançou um produto novo, nosso produto já está ultrapassado. Eu acho que, então, aí vai o grande desafio mesmo das empresas procurarem as universidades, os institutos de inovação, para unir forças e chegar lá, né? Eu só agregaria a isso, a esse comentário, o seguinte: normalmente, acredito que a inovação caminha em paralelo ou, às vezes, na dianteira da necessidade. Esses espaços, que nem o Ronald estava falando, né, o que vai acontecer de tendências acaba sendo aquilo que empurra a inovação, mas, ao mesmo tempo, a inovação procura modificar aquilo que se tornará tendência, mas sempre atendendo a algo que algum espaço que fique. Então, eu acho que às vezes a gente fala na inovação como algo, na minha opinião, muito além do que poderia ser tocado. E eu acho que ela é, às vezes, mais palpável, de maneira que a gente use a criatividade, que a gente use uma melhora. A inovação, acho que ela não precisa sair do 0 e ir ao 100, ela pode passar pelo 20 antes. Com a melhora, com o desenvolvimento, a gente consegue ir chegando nesses lugares. Claro, se nós imaginarmos sair de uma tendência determinada numa embalagem ao estado da arte em outra, nós vamos ter sérias dificuldades. Mas se nós formos conquistando esse terreno sem perder de vista o que está acontecendo, nós temos mais chances de chegar. É isso que eu acredito. Eu só agregaria esse conceito, que é muito bom colocado, que nós precisamos também estar abertos a informações novas, a pontos de vista diferentes ao longo da cadeia de suprimento. Pode ser, talvez, a pessoa, o nosso fornecedor, tenha uma ideia que nos impulsiona para frente, mas também pode ser lá o consumidor, no final da história, que tem uma necessidade emergente, que nós, se podemos enxergar, já altera o nosso pensamento, o nosso ponto de vista, e vendo essa cadeia como uma cadeia unitária, e não somente nós suprimos algo para alguém, não, a gente tem que ver isso todo um esqueleto, um corpo inteiro, completo, funcionando como um todo, e não somente uma única entidade que nós ocupamos. Perguntas? Sim. Alô? Tá com som? Sim. Eu gostaria de perguntar ao presidente José Ricardo e também ao Ron Sazini, conhecedores da indústria brasileira, tanto pelo setor do varejo quanto pelo setor da própria indústria de plásticos, o que o nosso setor, transformação de plásticos em geral, sopro, injeção, flexíveis, 2 ou 3 sugestões básicas para que a gente consiga aumentar o nosso nível de exportação.
Alfredo, eu acho que a primeira coisa é o seguinte: conhecer o mercado internacional. As empresas brasileiras conhecem muito pouco o mercado internacional. Você conta nos dedos aquela empresa que inventou um produto aqui ou inovou aqui e colocou esse produto lá fora. E muitas vezes, quando vai ao mercado internacional, ela está competindo com um fornecedor internacional exatamente com o mesmo produto que é uma commodity lá fora. Tá? Então, eu acho que assim, nós deveríamos estar agregando, né, inovação às nossas embalagens e somarmos nossos esforços com o que a gente é bom. Eu citei aqui um exemplo. Quando você junta a indústria de plástico com a indústria de alimentos, né, a conjunção dessas duas forças, tá, nos torna extremamente competitivos lá fora. Tá? Então, nós temos que agregar à indústria de plástico alguns outros setores onde a gente tem vantagens comparativas e esses produtos que já são competitivos, eles serem os vetores, né, da nossa exportação, onde o plástico ele está embutido naquele produto final. Né? Então, eu acho que é conhecimento de mercado e aproveitar algumas vantagens comparativas. Agora, geralmente, para exportação, você tem que ser inovador, você tem que levar um produto, porque você querer exportar commodities, já tem assim, centenas de países que fazem commodities lá fora, e pela nossa condição de compra de matéria-prima aqui e custo Brasil, dificilmente nós vamos ter competitividade para exportar. Muito bem, excelente. Eu colocaria somente mais uma ideia. Isso seria conhecer bem as formas de distribuição do produto final no mercado-alvo que se tem. Se você está distribuindo um produto na Europa, é importante saber o que a embalagem faz com esse produto, o que viabiliza na distribuição do produto no mercado final. Eu não me lembro se foi o André, o José Ricardo comentou do Mamão Papaya. Foi, tá. É interessante essa história, porque Mamão Papaya já passou por uma outra fase de viabilização de exportação, quando passaram de caixas de madeira para caixas de papelão do lado. Essa troca de material de embalagem viabilizou uma exportação que não existia há 20 anos. Agora está passando por uma outra fase, mas tudo baseado na forma de distribuição do produto final no mercado-alvo que o produtor, neste caso, tiver. Então, nós precisamos entender, olha, se é frango para o Médio Oriente, fazemos assim, assim, assado. Se for mamão papaya para norte da Europa, é assim, assado. Se é maçã para os Estados Unidos, na época de verão, quando nós não temos maçã, perfeito, sabe? Mas a gente precisa entender qual é o mercado, quando é que está em falta o produto que nós temos e como funciona a distribuição e o que papel a embalagem, que apito toca a embalagem nesse momento. Bom, infelizmente, a gente está com o tempo esgotado. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta rápida para fazer. Bom, gente, então agradeço. Agradeço. Nós também agradecemos.